Olá, pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura, programa que tem a parceria do Matinal Jornalismo, da Matinal Jornalismo, como diz o Felipe, né, e também da nossa revista Parêntese. E hoje um programa com um convidado especialíssimo e também com uma conexão internacional, Juremir, é isso? Eu chego a ficar assim... não sei o que dizer, o cara falando dos Estados Unidos, além do convidado, que é importante. Além do convidado. Gente de Paloma sempre tem o que dizer. Alci Cheuich é o nosso convidado e em Princeton, nos Estados Unidos, está o professor Luiz Augusto Fischer. Está na tela aí o professor? Olha, o professor. Fala, professor, tudo bem? Salve. Cara, Eu sou internacional e internacional. cara, é professor. Eu vou usar todo o meu inglês. You are thinking well. Cara, é professor visitante. Ô, Fischer, tu não é um entrevistado oficial, na verdade tu entrevista, mas nós queremos te ouvir o que tu faz em Princeton. Tu foi torcer para algum time aí que te apaixonasse? O que tu foi fazer em Princeton? Os caras viram que a minha expertise em futebol era um negócio outstanding. Me chamaram, porque agora o futebol está dando certo, né? O Messi falou cara aqui que... Não, falando sério, eu vim aqui para passar um semestre como professor visitante no departamento de espanhol e português, e junto com uma instituição que tem aqui que se chama Brasil Lab, que é o que eles chamam aqui de um think tank, um lugar de reflexão sobre o Brasil, nesse caso, que é um curso ligado à antropologia. Então é isso, eu vou dar um curso de pós-graduação e vou participar de alguns eventos, atividades aqui desse Brasil Lab. É isso. Começa em setembro aí? Começa em setembro a aula, exatamente. É chique. E além aqui de nós tudo... estamos em fevereiro aqui, né? Claro, pois eu estava pensando. Fischer, além de tudo, tu podes fazer uma apresentação do nosso convidado, porque tu fizeste a orelha ali, a apresentação acho que o primeiro livro. Primeiro livro do Alci, O Gato e a Revolução, que completou 50 anos. Tu não fizeste há 50 anos a apresentação. Parece mentira, mas já faz 5 anos, né? Já aqui na contracapa, Luiz Augusto Fischer. Não, o Alci posso apresentar com todo gosto, com todo prazer. Primeiro tem que dizer que o Alci é um cara cosmopolita de nascença, porque ele é nascido em Pelotas, né, Alci? Sim. Mas criado em Caçapava. Não, criado em Alegrete. Mas com ligações fortes em Caçapava também, não foi? É que o meu pai era caçapavano. E temperado em Paris. Temperado em Paris e na Alemanha. E na Hannover. Na Alemanha. E além... O Alci é uma figura realmente muito importante no nosso cenário aí. Hoje em dia, como dá para ver pelo cabelo branco dele, ele é um dos nossos sêniores na área. Já foi patrono da Feira do Livro, tem uma quantidade que eu não sei dizer de romances, de biografias romanceadas, é professor de escrita criativa, enfim, uma figura pública de primeiríssima água. E um querido amigo também, né? Um amigo de todo mundo que é da área, tem no Alci uma figura de referência. Foi grande parceiro quando eu estava no Caderno de Sábado do Correio. É verdade. Eu gosto muito do Caderno de Sábado, né? Eu sou dos que começou ali, não é? Sim. E a gente tinha uma emoção, até hoje eu tenho isso ainda com o jornal. Quando sai alguma coisa minha no jornal, sempre me toca muito. Eu digo para os meus alunos, não importa tu ter a quantidade que tiver, eu não posso me queixar. Eu disse outro dia, quero dizer para vocês imediatamente isso, perguntaram qual é o maior prêmio literário que o senhor recebeu. É os meus livros esgotarem. Esse é o maior prêmio. É isso aí. Eu fico tão feliz, não é? Então, quando o livro meu esgota, então, o quê? Então, o livro está sendo lido, não adianta, tu não vai... Esse é o objetivo claro, quando se escreve, né? Então, e tem hoje, às vezes, livros como o Cepete Araju, por exemplo, que é um tema que me encanta, não é?
É um dos que tem mais edições aí, em outros idiomas e tudo. E outro dia eu vi um cego lendo o Sepete Araju em braille. Olha então só. são essas coisas, né? Eu acho que ele está falando, claro que eu desprezo. Eu até vou dizer, eu tenho muito prêmio que eu nunca concorri, porque os prêmios que tem que se inscrever, eu não me inscrevo. Sim. Mas aqueles, às vezes o editor escreve por conta dele, ou aqueles que é o que eu mais gosto, que é de livro publicado. Então tu vai ganhar, eles vão lá. Bom, Alci, deixa eu começar com uma pergunta sobre o momento presente. Faça. Eu me lembro que tu sempre conta uma história linda sobre a nossa Feira do Livro, agora andou ameaçada, mas eu quero evocar aquela história que o teu editor alemão apresentou. Não sei se eu conto bem, mas ele veio aqui na feira, nossa feira, e aí ele foi encantado com o aspecto assim, singelo das barraquinhas da praça e tudo. E aí ele teria dito para ti uma coisa assim: essa aqui é uma verdadeira feira, porque tem até cachorro andando ali. Maravilhosa. Essa foi quando eu fui patrono da feira, 2006. E eu fiquei muito feliz porque era o centenário do Mário Quintana. Eu pensei que é porque o Inter tinha sido campeão do mundo em 2006. Em 2006 o Inter foi depois, no final do ano, é verdade. Depois da feira. Eu estava com os meus alunos fazendo uma pesquisa histórica na área da Lagoa do Peixe. E nós assistimos num quiosquezinho ali, um troço pequenininho, com a televisão pequenininha e cheio de gremistas. Aí eu cheguei e digo, olha, nós vamos ter que fazer um pacto aqui, nós todos só temos essa televisão, então não vamos brigar, não torçam contra os gremistas e nós vamos comemorar adequadamente. Pararam por mesas, desse lado colorados, desse lado gremista. Só para completar, em 2006, essa questão que nós já perdemos, foi o meu editor na Alemanha, Christoph Jan, era o nome dele. E ele me fez uma homenagem bonita, veio aqui na feira, porque eu era o patrono, ele falava português. Né? Então, e aí, naquela homenagem para o patrono que é feita ali, eu disse, saudei-o, e disse que eu tinha conhecido na maior feira do livro do mundo, que é de Frankfurt. Tá? Aí, quando a vez dele falar, bem aquele jeito alemão, assim, diz ele, gosto muito do Alci Chewich, até estou aqui por isso e tal, mas ele acaba de dizer uma inverdade, e eu quase caí de O que será que eu falei? Uma verdade! Aí ele diz, a maior feira do livro em negócios é a feira de Frankfurt, mas a maior feira do livro do mundo, em termos culturais, democráticos, é a Feira de Porto Alegre, porque aqui só se gasta dinheiro para comprar livro, não se cobra entrada de ninguém, tudo aberto, tudo cultural. E eu vi coisas maravilhosas. Eu vi uma senhora dando de mamar para uma criança e olhando o livro. E até os cachorros andam o livro por essa feira. É um espetáculo. A nossa feira tem os cachorros. Vamos saudar o Tabajara, né? Que uma grande escolha, né? Maravilhosa. Nós estamos aí, ó. Tabajara Rus, beleza. Alci, tu és também um biógrafo do Santos Dumont. Eu não sou bem um biógrafo, quer dizer, eu aceito que diga, mas é uma biografia romanceada. Mas no Santos Dumont, uma exceção. Eu também tenho uma pequena biografia dele, que faz parte, que é da coleção da LPM. Tá? Mas o meu livro, que é o romance histórico, e que agora está me dando muitas alegrias, porque o Santos Dumont estaria fazendo 150 anos, né? Teria feito agora no dia 20 de julho. Então, nós fizemos uma reedição do livro. Saiu um pocket pela LPM, eu acho, né? É que ele saiu primeiro normal, depois eu pedi para fazer pocket, e teve várias edições, reimpressões em pockets, né? Mas porque eu queria que chegasse para as pessoas que não têm poder aquisitivo para comprar livro mais caro. E porque, sabe por quê? A verdade é o seguinte, não tem uma cidade no Brasil que não tem uma rua Santos Dumont, Avenida Santos Dumont, não sei o que, Santos Dumont. Mas só sabem que ele entrou
um tareco chamado 14 bis e levantou e fez um voo. Agora, o que ele fez antes e o que ele fez depois, o brasileiro não sabe. E tem ainda alguns mentecaptos que continuam dizendo que foram os irmãos Wright. Aliás, o Fischer está com essa tarefa nos Estados Unidos de esclarecer os americanos que foi o Santos Dumont o primeiro. Mas tem americanos, Fischer, tem historiadores americanos que reconhecem perfeitamente o Santos Dumont. Então, o que aconteceu nisso aí? É que ele escreveu escreveu uma biografia e editou em Paris em 1904. Esse livro levou 37 anos para ser traduzido para o português, porque nós não tínhamos editora no Brasil, era aquela anarquia. Bom, e todo mundo aqui achava que falava francês, como hoje acho que falam inglês, né? Então, ficou aquilo assim. Eu visitando meu pai, lá no começo da década de 90, meu pai lia muito e deitava cedo, era milico, né? Aonde? Em Alegrete. Em Alegrete. Morava lá meu pai. E aí ele foi dormir cedo e eu fui mexendo nos livros dele. E achei a biografia do Santos Dumont em francês. Digo, mas o que é isso? Meu pai lia francês também. Digo, mas não é possível que eu não conheço esse livro. Dans l'air, no ar. Bom, então eu comecei a ler e clarei o dia lendo esse livro e fiquei abismado porque o que ele já tinha feito 2 anos antes de voar com 14 bis. O que ele fez? Deu dirigibilidade aos balões. Famosa foto que está na capa do meu livro, que é o balão dirigível em forma de charuto, né, com o motor de a gasolina embaixo, motor de motocicleta, que ele botou, que era o mais leve, fazendo o voo em torno da Torre Eiffel. Aquilo lá. Esse aqui no céu de Paris? Este aí, olha, está aí ele, está aí lá, e é tão interessante que ele já era famoso aí, porque ele começou a voar 3 anos antes. Isso aí era uma prova, que é outro lado do Santos Dumont, da generosidade dele, porque ele herdou dinheiro da fazenda do pai, que era uma fazenda de café, e ele dizia que os inventos dele tinham um cheiro de café, porque ele usou esse dinheiro a vida toda, tudo que ele fez ele financiou, conseguiu com aquilo ali, e quando ele fez essa prova, que tinha que contornar Torre Eiffel, um trajeto em tempo certo e tal, tudo controlado, um prêmio de 100 mil francos, que agora eu mandei calcular, até por causa dos 150 anos dele, dá $1 milhão. Tá? Uma grana boa. É uma boa grana. Nossa. Bom, sabe o que ele fez com esse dinheiro? Ele deu parte para os operários dele, mesmo familiares e operários falecidos e tal. Todo mundo que tinha trabalhado com ele, ele deu uma parte de dinheiro. Outra parte ele mandou retirar os instrumentos de trabalho que estavam empenhados no setor de penhores lá de Paris, que é um palácio lá e tem uma placa enorme contando isso. E o resto do dinheiro mandou dividir entre os pobres de Paris, entregue pela prefeitura. Ele não ficou com um centavo. Tá? Então, uma coisa que... É verdade que ele não patenteava as invenções dele? Não patenteava nada. Ele era um sujeito que tinha um pensamento socialista muito forte, tanto é que o melhor amigo dele em Paris era o Jean Jaurès, deputado do Partido Socialista, que foi assassinado nas vésperas da Primeira Guerra Mundial porque pregava a paz, que dizia operários e estudantes não vão para a guerra. Tá? Então, se os operários estudantes da França e da Alemanha não forem para a guerra, não tem guerra. Tá? E ele fez um manifesto e o Santos Dumont assinou. E, por causa dessa assinatura, foi preso. Um mês depois começou a guerra, o que não se conta, é uma honra para ele. Claro, um troféu. Um troféu para ele, para o Brasil e tudo. Mas essas coisas estão todas no meu livro. Ele era um inventor, né? Ele era um inventor e era um ser humano extraordinário. Tanto é que nos Estados Unidos, viu, Fischer, tu que está aí, nos Estados Unidos, em 1910 foi criada a primeira fábrica de automóvel em St. Louis.
e tem uma foto do Santos Dumont ao lado do presidente da República dos Estados Unidos, porque ele foi convidado, porque a fábrica foi feita em cima do avião dele, o Demoiselle, que é de 1909, e que ele publicou os planos no mundo todo, e o Demoiselle é igual hoje a um ultraleve. Andava a 1.000 metros de altura e a 100 km por hora. Tá aí, voa a qualquer momento. Agora mesmo refizeram uma réplica que voa em Brasília. Eu fui aos festejos de 150 anos, tive a honra de fazer uma palestra no Panteão da Pátria, lá, sobre a vida dele. Então, o que fez o Santos Dumont? Eu quero dizer só 2 palavras, como é que ele fez tudo que ele imaginava. O pai dele disse: ele não vai te formar em direito, formar em engenharia, porque o pai dele se formou em engenharia. Não, o pai dele era brasileiro e se formou em engenharia, o avô que era francês. Aí o pai dele: tu quer voar? Então eu vou te dar o nome dos professores aposentados, que foram meus maravilhosos, que estão lá sem fazer nada, e tu vai contratar. E ele contratou os mestres em mecânica, em matemática, em física, em química e tal. E durante 7 anos ele ia estudante, ele ia assistir a aula aqui, e assistia aula na Inglaterra, assistia uma aula na Alemanha, e a maior parte do tempo então, o pai dele foi um apoiador dele. Apoiador, só que deu adiantado a maioridade para ele com 18 anos, porque era 21, e ele foi para Paris com 18 anos. Tá? E durante 7 anos ele trabalhou. Com 25 anos, em 1898, tá? Ele conseguiu fazer o primeiro voo com o balão dirigível. E um dos primeiros que o cumprimentou foi o barão von Zeppelin, tá? Que estava tentando fazer e não conseguia, porque os motores eram pesados demais. Por que o Santos Dumont conseguiu? Porque não botava o motor a gasolina, porque a faísca do cano de descarga ia subir e estourar o balão. Aí o que ele fez? Ele virou o cano de descarga para baixo, porque no ar não precisa, na terra que ele precisa ser na horizontal. Aí a faísca descia, quando subia de novo o balão já tinha passado. Esse é o Santos Dumont. Agora, ele não fez, ele estudava as coisas a fundo. Tanto é que nesta prova aí, quando ele contou na Torre Eiffel, o Gustavo Eiffel estava lá em cima. E tinha um escritório bem no alto da torre, e o Gustavo Eiffel não nada para ele. Agora, foi lá para incentivar a vitória dele. Ele era amado, ele era querido. Alcísio, o que ele não fez que permitiu que os americanos ele não quis, ele achou ridículo. Tem uma frase dele que eu transcrevo no livro, que quando o Jean Jaurès, que era jornalista e tinha força, disse: não, nós vamos fazer uma campanha para te defender, porque isso só chegou na proximidade da guerra. Quando os americanos viram que o avião ia ser poderosíssimo na guerra, eles então ressuscitaram os irmãos Wright, que ninguém viu voar, a não ser 2 anos depois do Santos Dumont. Só 2 anos. E ainda assim os irmãos Wright era com o avião deles. Exatamente, era um estilingue. Soltava aquilo em cima de um trilho, voava e onde descia ficava. Mas aquilo ainda era protótipo, não teria problema, porque era protótipo, como o 14 bis é protótipo. O problema é que o primeiro, claro que o Santos Dumont voou antes, por quê? Porque tem tudo documentado, fotografia, filme, reportagem de jornal, tudo. E os irmãos Wright não tem nada. E dizem: mas eles queriam vender, mas se eles queriam vender, por que eles não registraram? Porque não era, eles não tinham que provar para registrar, tinham que provar o voo. Claro, então, o que acontece? Pior, no Museu de Aeronáutica de Paris tem uma carta do Wilbur Wright, escrita para o capitão Ferdinand, que era um capitão do exército francês, que foi lá em Kitwalk para ver voar, e eles não fizeram voar, só pagando adiantado. Tu imagina, tu vai tinha comprar. Que pagar para ver. Bom, aí ele manda pedir, está lá escrito, pedindo para mandar todos os planos do 14 bis para eles. Tá? Então, eles só voaram 2 anos depois e tiveram todos os planos do 14 bis ainda para se suprir. Os americanos parecem agora,
Por que eles fizeram? Agora, só vou completar para te dar a tua resposta, Juremir. É a respeito de por quê. Aí, quando chega próximo e estava aquele problema todo, o Jorrés diz a ele, vamos fazer uma campanha imediatamente para botar a verdade dos fatos. E ele diz, tu tem coisa muito mais importante para fazer, lutar pela paz. Isso aí não vai vingar. O americano é um povo inteligente. Como é que se chegar alguém agora e mostrar uma lâmpada e diz que fez antes do Edison, eles vão achar graça. Se alguém disser que fez o telefone antes do Graham Bell, está aqui meu telefone, eu fiz antes do Graham Bell, que vão achar ridículo. Então isso vai passar. Mas não passou por quê? Foi ingênuo. Por duas razões. Ele não quis se naturalizar francês, nunca. Ele viveu 20 anos, ele só saiu da França depois da prisão dele, porque ele ficou revoltadíssimo com aquilo. Ele ficou em prisão domiciliar, né? Cortaram o telefone e tudo e tal, mas aí o embaixador brasileiro foi ao presidente, que era o Poincaré, e o que tinha dado, inclusive, todas as medalhas para ele, e mandaram liberar, mas imediatamente ele voltou para o Brasil. Mas ele ficou 20 anos na França, todas as propostas para se naturalizar francês, e não. Porque se ele fosse francês naturalizado, os americanos não iam ter a coragem. Teriam, claro. Como é que é a história do Sempre relógio? Mais uma razão para a gente gostar do Santos Dumont. Como é que é a história do relógio? Do relógio é muito interessante. Também está ligado a essa imagem que tu mostrasse agora. Este voo, eu conheço os detalhes, às vezes para a gente estar explicando, mas agora preciso explicar. Esse voo tinha que ser feito em 30 minutos saindo de Saint-Cloud, nos arredores de Paris, onde era a sede do clube de aviação. Então, ele tinha que voar 12,5 km até a Torre Eiffel, contornar e voltar, dava 25 quilômetros. E tinha que ser em 30 minutos, isso, 30 minutos. Então, os relógios eram de bolso. Ele manobrava com os pés e com as mãos. O troço não era fácil. Então, para tirar o relógio do bolso, é um problema. Ele tentou deixar pendurado, o relógio caiu no chão. Era um problema. Quando ele ganha o prêmio, que também tem mais umas coisas, porque a história é longa, mas ele ganha o prêmio, ele vai comemorar no Maxims. O Santos Dumont era um cara que tinha padrão de vida e tal. As namoradas dele, precisa ver, de Mustanguete para cima. Os bilhetes, um bilhete da Mustanguete, eu queria que ela mandasse para mim. Albert, e notre prochain dîner. E tal. Então, bom. E então ele estava com uma amiga lá, que era uma atriz de teatro, e mais outros amigos comemorando a vitória, quando chega o Cartier. E o Cartier tinha feito uma medalha de São Bento, a pedido da princesa Isabel, São Benedito, protetor dos negros, escravos, para ele usar no pulso. Porque um balão dele quase caiu em cima da casa da princesa Isabel. Isso é outra coisa maravilhosa que está no livro. Eu levei meses estudando a vida da princesa Isabel para poder colocá-la no livro, porque eu não conhecia. Aí, quando eu a princesa Isabel já morando em Paris. Morando no exílio em Paris. Morando no exílio em Paris. Morava em Saint-Cloud, bem pertinho ali. Já lugar. Pensou cair em cima da casa? Do Bois de Boulogne. Tá? Então, ali tu passa o Bois de Boulogne e está em Saint-Cloud. E ele apagou o motor, e o balão começou, numa prova antes dessa que ele conseguiu, ele fez outras, que fracassou, né? E o balão passou raspando em cima da casa dela, e ela era julho, verão, e ela estava cuidando das rosas dela, e viu que era ele, ficou apavorado, porque ele era o voador, né? O brasileiro voador, e se apavorou, e pá, o balão estoura. Ela dizia que parecia que era um saco cheio de ar, assim, pá! Estourou contra umas árvores num vizinho dela lá. E olha aí, vamos desligar. Olha o Santos desculpa, aí, mas todo mundo problema. diz que vamos desligar e não desligam e tal. Então, gente, o balão estoura lá e a princesa Isabel fica apavorada. E a princesa Isabel fica apavorada e manda um funcionário dela lá de bicicleta voando lá para saber, agora vou desligar completo aqui. E o cara
volta daí uns minutos, não, não houve nada com ele, está pendurado nas asas, salvando, ele só quer tirar o motor. E já disse lá para o dono, eu quero ver o que houve, porque esse motor apagou. E já está vindo gente lá para apoiá-lo e tal. Bom, aí ela, como mãezona, né, o filho mais velho dela, o Pedro, tinha 28 anos e o Santos Dumont ia fazer 26 daí a uma semana. Foi dia 13 de julho isso. Aí, do mesmo ano que ele voou, de 1901. Aí o que ele faz? Ela resolve mandar para ele um negócio para comer, um cesto com frango assado, uma garrafa de vinho, pão e tal. Coisa de mãe, né? Sim. Manda para ele. Lá em cima da Ela era maravilhosa. E nós não somos. Eu já conversei com o movimento negro sobre isso. Eu acho que a Princesa Isabel e o João Cândido Felisberto têm que ser mais e mais e mais homenageados. Não pode. Bom, isso é outra conversa. Aí ela manda e ele, um cavalheiro, claro, aí chegaram os amigos e os funcionários para ajudar, comeram aquilo ali e tal. E aí ele vai lá agradecer. Então, vocês veem que era o Santos Dumont. O pai dele já era republicano e leitor de Vitor Hugo e tal. E usava gravata vermelha, republicano, e o Santos Dumont também usava. Aí ele disse, mas eu não posso ir na Princesa Isabel com uma gravata republicana. Aí trocou com um dos outros a gravata, olha o detalhe, e vai lá. Bom, aí, para escrever esse capítulo, nas memórias, eu adorei a Princesa Isabel, falamos mais vários assuntos, e falo os assuntos, alguns assuntos. Então, eu fui investigar os assuntos e fui estudar a vida dela para poder escrever o diálogo deles. Tá, mas tu ia falar do relógio. Do relógio. Aí vem o relógio. Aí termina esse negócio, ela ficou impressionada com aquilo, né? E porque ela ficou achando que ele está fazendo tudo isso para ganhar dinheiro. E ela era franca, ele disse para ele, fazer tudo isso para ganhar 100 mil francos e tudo, eu sei que é muito dinheiro. Não, mas não é para isso, eu quero provar que qualquer pessoa pode voar, e eu vou doar esse dinheiro e tal. Aí ela ficou impressionada com aquilo e mandou fazer a medalha para botar no pulso. Com proteção. O Cartier fez a medalha e ele usou o resto da vida no pulso esquerdo. Aí o Cartier, nesse dia, ele diz, olha, eu quero fazer uma coisa. Não seria possível fazer um relógio para mim, em vez de bolso? Isso o Santos Dumont pede para ele. Para o Cartier. O Santos Dumont encomendou do Cartier um relógio de pulso como a medalha de São Benedito que ele tinha feito. Quer dizer, em vez de botar a medalha no pescoço, botava no pulso. Podia botar a medalha no podia pulso, botar, por que não o relógio? Por que não botar um relógio? Podia botar uma medalha no pulso. E o Cartier se encantou, fez e se popularizou de maneira enorme. E daquele modelo não é o redondo, né? Ele é retangular, né? Quadrado retangular. Eu fui na Maison Cartier em 2014, nós fomos com um grupo da minha oficina de literatura, com um livro sobre o vinho, Histórias do Vinho, Histoire du Vin. Levei meus alunos, lançamos o livro em Paris, bilíngue e tal. E aí eu fui na Maison Cartier com a minha mulher. Se eu vou tentar comprar eu tinha que vender a minha casa para comprar um. Estou brincando, mas não baixa de... Melhor não comprar. Seria tem vários modelos, um modelo mais simples seria uns 50 mil reais. Relógio pode dar problema. Esse relógio eu não vou botar. Esse eu não vou botar. Essa marca do Dumont, o relógio foi lançado, é da família dele? É dele? Não sei. O que eu posso dizer é que exatamente essa é a história. E foi muito bom porque nós falamos também, no caso da Princesa Isabel, porque eles continuaram amigos e o Santos Dumont, todo mundo pergunta, mas por que ele fez uma casa em Petrópolis? Porque ele prometeu para a Princesa Isabel, a senhora não vai poder voltar para o Brasil, mas quando eu voltar, eu vou conhecer, eu vou ter uma casa lá. Então, ele fez uma casa em Petrópolis que não tinha nada a ver. O Santos Dumont era nascido em Minas Gerais, no alto da Serra da Mantiqueira, que o pai dele era engenheiro
e que fez o trecho ali da estação da linha férrea, naquele tempo era entre Ouro Preto e Rio de Janeiro, e ele nasceu ali. Então ele não morou em Petrópolis? Não morou, só depois que ele voltou. Então me enrolaram, Júnior, porque quando eu era mais jovem, eu fui 17, 18 horas uma vez a Petrópolis. Mas ele morou. E o guia turístico, essa aqui é a casa que morou Santos Dumont. Mas depois, quando ele voltou, ele voltou em 14 para o Brasil, a princesa Isabel já tinha falecido, quer dizer, desculpe, a princesa Isabel faleceu em 21, um ano antes mas nunca mais pôde voltar. Então, ele voltando para o Brasil, ele comprou o terreno e fez a casa. E aí a outra coisa que o Santos Dumont era muito... tinha toda a cultura dele e tal, ele tinha crendices assim, coisas interessantes. Então, por exemplo, o número 8 ele não aceitava, onde nós somos completamente diferentes. O número 8 é o número da sorte para mim. E ele não usava. Os balões dele, que ele numerava, o 1 tinha nome, que era o Brasil, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, pula para o 9. Esse tempo eu vi uma fotografia dos balões e estava o número 8. O cara certo achou que não tinha e botou por conta dele. Não existe o número 8, ele pulou do 7 para o 9. Então, a casa de Petrópolis, ele fez de um jeito que para subir a escada tem que botar o pé direito primeiro. Se tu botar o esquerdo, tu não sobe. E ele morou nessa casa e ele continuou honrando a princesa Isabel a vida dele toda e tem a... Fala. Não, eu ia passar para um próximo tema, né? Que um dos teus livros, que eu acho que, enfim, além de bem sucedido e muito bem concebido, é justamente a biografia, o ensaio biográfico sobre o João Cândido, né? O Almirante Negro. Essa é uma figura que realmente merecia ser muito mais saudada, como tu disseste há pouco aí, né? Que grande figura foi esse João Cândido. Né? Maravilhoso, maravilhoso. E tu vês, né? Nós temos, o Rio Grande do Sul tem esses privilégios, porque nasceu aqui em Encruzilhada, no tempo que Encruzilhada pertencia a Rio Pardo. Não é? Ele nasceu já com a lei do ventre livre, ele não foi escravo, porque ele nasceu em 80, então, e na lei do ventre livre, mas os pais tinham sido escravos. Né? E interessante que o pai dele trabalhou com o almirante Alexandrino. Esse almirante Alexandrino é uma figura interessantíssima da nossa história, e uma das figuras de Rio Pardo. Eu ia dizer, Alci, para os nossos ouvintes, para quem não está juntando o nome com a figura, esse é o João Cândido, o Almirante Negro, é o cara que é lembrado, saudado, reverenciado naquele samba, estilo samba enredo do João Bosco, belíssimo. Todo mundo sabe cantar aquele há muito tempo. Glória ao Almirante Negro. Não podia dizer Almirante Negro, porque tudo naquela época é censurado. Esse meu livro que está aqui, acabei de autografar para o Nando, esse livro foi caçado pela Redentora. Né? E assim era. E eles tiveram que mudar, em vez de glória ao Almirante Negro, que traz por monumento as pedras pisadas do cais. Aliás, eu não botei esse nome porque eu queria que o meu livro se chamasse As Pedras Pisadas do Cais. Mas como isso pertence ao Adir Blanc, ele lá e tal, eu não podia estar fazendo isso, e botamos o nome clássico, né, João Cândido Almirante Negro. Mas é uma figura extraordinária. Quando ele poderia ter bombardeado o Rio de Janeiro e acabava com o Rio de Janeiro em 1910, até o Teatro Municipal já existia. Quer dizer, ele tinha os canhões, o navio, os Minas Gerais, São Paulo, eram os navios mais poderosos do mundo, tão poderosos que a frota inglesa estava em Montevidéu e não sendo chamada pelo governo brasileiro, nós não vamos lá, porque eles mesmos tinham construído aqueles navios e tinham só um igual que estava na Inglaterra, não estava ali. Com os navios comuns não tinha. O poder de fogo era tremendo. Então, por que houve a revolta? Porque
continuavam chicoteando, chibatando. Mas é isso que eu ia dizer. O problema da elite brasileira aceitar festejar o João Cândido é que ela tem de reconhecer a vergonha que era a Marinha brasileira. Mas grande parte da Marinha reconhece. A verdade é o seguinte, quando me convidaram para escrever a vida do Almirante Tamandaré, uma figura maravilhosa, maravilhosa. Olha, um dos homens que nós devemos o Brasil ter esse território que tem é o Tamandaré. E era daqui de Rio Grande também. E o Tamandaré, não conhecemos a vida dele também. Agora, quando eles me convidaram, me disseram, um amigo meu disse assim, mas jamais vão te convidar. A Marinha não gosta do João Cândido, tu escreveu um livro sobre o João Cândido. Uma ódio ao João Cândido. Uma ódio ao João Cândido. Eu fui convidado, recebi todas as honras e lancei o livro junto com o comandante da Marinha um ano antes da pandemia e tal, sem nenhum problema. Mas assim... Sem nenhum problema. Agora, que tem gente, tem. Isso não. Agora nós temos que dividir. Vamos lá. Nós temos que saber olhar as coisas, talvez porque tu também é filho de milico, né? Então, quer dizer, é a mesma coisa, nossos pais eram pessoas maravilhosas, eu sei, as maiores referências do teu pai não é por ti, tu sabe que eu tenho referência do teu pai por um amigo meu da Secretaria da Agricultura que tinha uma maior admiração pelo teu pai. Então, faleceu agora, doutor Fernando Cardoso. Então, o pai do Juramir era da brigada, o meu era do exército. Então, o que acontece? É que, tanto na brigada, no exército, como em qualquer profissão, tem gente que presta ou não presta, ou não tem no jornalismo também quem não presta. Lugar. Claro que tem, não tem na academia quem não presta, não presta. Então, o que é que também é assim. Olha, a Marinha, por exemplo, eu fiquei admirado porque eu não tive absolutamente nada. Quer dizer, então não seria, esse que escreveu sobre o João Cândido não pode escrever sobre o Tamandaré. Muito pelo contrário, o Tamandaré está muito mais próximo do João Cândido do que dos chibateiros. O Tamandaré ele jamais mandou na vida dele castigo físico para ninguém. Tá? Ninguém. Isso é histórico. Ele nunca teve um escravo. Ele foi como é que se diz? A parteira, porque ele foi desenganado e a parteira tinha um médico só, alemão, meio borracho, lá em Rio Grande, e o médico não conseguiu tirar ele lá, ele disse que era também obstetra e tal, aí chamaram a parteira e a parteira o salvou. E a parteira era uma ex-escrava. E ele ficou a vida toda dele, nunca teve uma única vez que ele aceitou, ele era um grande nadador e ele vinha na Baía de Guanabara, ali, né, no Flamengo, por ali, e viu um barco afundando com 2 negros. E levantaram aquelas ondas e tal, e ele tirou a roupa, ele nadava, que era um espetáculo, entrou na água nadando e salvou os 2. Aí, no outro dia, o dono dos escravos mandou de presente para ele. Ele aceitou e deu a forria na hora. Beleza. É a única vez que ele teve escravo na vida. A gente tem que conhecer os 2 lados. Então está aqui o almirante branco e está aqui o almirante negro. Os 2 são muito bons para o bem da Marinha, escolheram bem. Mas o Juramir está lembrando que a anistia para o João Cândido só veio... Claro, mas pegou a ditadura. Quando houve aquele movimento todo, pegou a ditadura. Então, Deus me livre ainda. Eu não estou negando o que aconteceu, eu estou falando em hoje. Nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós vamos ficar com uma dicotomia entre civil e militar e que não está certa. Eu conheço militares que são muito mais de esquerda do que amigos meus civis. Claro. O problema todo, você sabe como é, tu foi criado dentro disso, existe uma disciplina, existe uma maneira de que eu me lembro, na legalidade, quando meu pai me disse assim, te acalma porque o exército do Rio Grande do Sul não vai nessa. Meu pai já me diz bem assim, te acalma, agora estamos comemorando a legalidade. Te acalma que o exército é assim, quando ele vai todo junto para o mesmo lado. Nós estamos só esperando a definição do comandante. Tá? No momento que o comandante deu a definição, pá!
Fechou. Eu acho que o problema fechou, o Rio Grande do Sul fechou. Agora, infelizmente, fecha para o lado errado também. Sim. 64 fechou para o lado errado. É que recentemente, né, os militares que nos últimos 4 anos foram expostos no Brasil, é horrível. Nos envergonharam muito. É lógico. Nos envergonharam. E aí fica uma imagem do todo, né? Aqui, ó, eu quero dizer para vocês, está sendo lançado um livro. Eu posso falar? Claro. Bom, está sendo lançado um livro de um aluno meu de oficina. Tá? O nome dele é Valdez, até ele é daquela família do nosso Valdez, é Rodrigo Valdez. Sim. Ele é promotor federal, tu já publicasse o livro dele, vocês já publicaram contos dele e tal. E ele está saindo agora, pela Besouro Box, o livro, um romance dele que é Operação Benefit. Operação Benefit é uma operação da Polícia Federal contra uma tramóia grande que os industriais fizeram para fazer uma fábrica que não existia, importavam da China os produtos e diziam que eram fabricados aqui e tal. É muito interessante o livro, é uma beleza se vê o seguinte. Bom, o que eu gosto mais no livro dele? O delegado da Polícia Federal é de direita, mas a mulher dele é de esquerda. São casados há 25 anos, se toreiam na parte ideológica, mas são felizes no casamento. Agora está ficando difícil Então, o que nós temos que fazer no Brasil? Nós temos que separar, conseguir no Brasil, parar com isso que está acontecendo, tá? Das pessoas dentro da própria família, brigar por gente que não merece. Horrível. Quer dizer, quando disseram que ia haver golpe militar, tá? Eu me lembrei dos pessoal da Marinha com quem eu tinha convivido para fazer esse livro, diz, aqueles não vão dar golpe, e não deram mesmo. Quer dizer, então não é não pensar, claro, mas não vamos pensar que Juremir, presta atenção mesmo que dizer, ó, todo mundo na brigada é desse jeito. Não, meu pai não era. Com certeza. Então o que eu estou querendo aqui? Eu tenho paixão pelo meu país. Eu podia ter ficado na França e na Alemanha, eu era jovem naquela época. Tive convite, inclusive, para a Universidade de Paris para continuar lá. Eu podia ter ficado lá. Eu voltei porque quis. E o Brasil é um país espetacular, com todos os problemas sociais, políticos, o diabo que nós temos aqui. Nós somos um grande país, nós temos um povo maravilhoso. O Fischer agora vai ser testado, se ele vai querer ficar nos Estados Unidos, se ele vai voltar. Agora, se ele tivesse 20 e poucos anos, era um risco. Era um risco. Agora ele volta, ele não pode viver longe do internacional. Agora, o que nós temos que fazer? A literatura, eu tenho uma posição absolutamente clara nos meus livros. Tá? Eu sou um homem de esquerda. Isso, meu pai me ensinou a ser de esquerda. O que ele dizia? Não usava esquerda e direita. Meu pai dizia o seguinte: é igualdade de oportunidade. Ele, depois que se reformou no Exército, ficou 40 anos em Alegrete lutando pelo ensino. Criou 12 cursos superiores lá, fez tudo o que pôde pelo ensino a vida dele, porque ele, como filho de imigrantes, se não tivesse ensino público, ele também não tinha se formado. Ensino público, tudo que se fizer para igualdade de oportunidade tem que se fazer. Não, nós temos que lutar por isso, lutar em todas as frentes por isso. Tem uma economista, até uma liberal aí do mercado financeiro, se chama Zeina Latif. Ela escreve na Folha de São Paulo. Ela publicou um livro interessantíssimo. O título do livro é Nós do Brasil, que é ao mesmo tempo nós todos e os nós que amarram o Brasil. É muito interessante, onde ela mostra dados com números. A tese dela é o seguinte: os países ricos são aqueles que primeiro investiram em educação pública, universal, gratuita, no ensino fundamental. Tá certo. E ela mostra números extremamente interessantes quando a gente vê o quanto o Brasil andou, ao longo do século XIX, atrás de outros países. Em 1800, os Estados Unidos tinham 70% da população branca, a população não escrava, alfabetizada. O Brasil tinha 2%. Então, ela explica o nosso... Não, aqui, ó, aproveitando já para dar o exemplo aqui, né? Esses dias conversando com um camarada aqui, ele perguntou, mas no Brasil o ensino superior é caro como aqui? Eu disse, olha, é o contrário.
No Brasil, as famílias de classe confortável botam os filhos no colégio particular e os filhos entram na Universidade Federal, que é gratuita. E aqui é o contrário, né? Na França, né? O ensino fundamental é franco, aberto, gratuito, universal, e o ensino superior é que é pago. Faz uma diferença enorme. Eu estava olhando um filme, eu nem sei de quando é esse filme, mas ele não é muito... Que aquele Washington, aquele... Como é que é? O ator aquele... que é negro... Overwashington. Não sei, Denzel Washington. Bom, é o caso de que é um trem do metrô que é raptado. Vocês viram esse filme? O trem do metrô é raptado. E o Denzel Washington que faz o papel principal. E ele tinha sido rebaixado porque ele tinha aceito ele foi lá comprar uns trens no Japão e escolheu os melhores mesmo. Aí, depois que escolheu, os caras resolveram dar um dinheiro para ele, $70 mil, e ele pegou. Então, esse dinheiro que ele pegou, aí estragou a vida toda dele. E aí perguntaram, mas para que você fez esse absurdo? Para a educação dos meus filhos. Tá? E aí é aquele silêncio, assim, porque todo mundo... Claro, Tito, o cara tem que até roubar para poder educar os filhos. Então, o Brasil não é tão ruim assim. É como eu estava, não é tudo aqui que é ruim. Quer dizer, nós temos que aprender a enxergar bem aberto, não botar aqueles negócios do cavalo aqui. Ó. Enxergar bem aberto. Não é o nosso caso aqui, que eu conheço vocês são pessoa com a mente aberta. Eu estou dizendo que existe coisas que nós temos que terminar. Uma vez, Alci, no rádio, me fizeram uma pegadinha, eu caí naquela pegadinha e cairia de novo, porque a pergunta era a seguinte, se um filho, eu não tenho filhos, mas se um filho teu estivesse passando fome, tu roubava, e tu não conseguisse nada, não conseguiu um emprego, tu não tem dinheiro, tu roubava para dar comida para o teu filho? Eu roubava. Eu disse, eu roubava. Uma hora. Mas foi um... A casa caiu em cima. Mas aí é hipocrisia. Que eu ia conseguir um emprego aqui, de qualquer forma. Eu vou contar uma coisa. Aqui, ó, vou contar uma coisa para vocês. Estamos falando aqui, O Gato e a Revolução. Aconteceu comigo, que foi uma das razões que também esse livro foi caçado, mas antes disso, eu estava estudando em Paris e o Sérgio Faraco estava estudando em Moscou. Quando deu o golpe aqui, nós já estávamos lá. Eu em Paris e ele em Moscou. Aí, a mãe dele, a dona Débora, pessoa queridíssima, lá em Alegrete. De Alegrete, do Alegrete. A dona Débora tenta mandar carta para o filho dela, que está... E não vão as cartas, pegavam as cartas. Então ela fala com a minha mãe, mesma cidade pequena, manda uma carta para mim, com uma carta para o Sérgio dentro, dizendo assim, tu manda para o Sérgio, porque é o único jeito de eu poder... E é claro que ele me respondeu, eu mudei o envelope, botei no envelope francês e fiquei de pombo-correio da mãe e o filho durante, sei lá, um ano. Bonito. Aí, quando o Sérgio voltou, ele até passou por Paris, nós passamos uma noite em claro conversando. Tá? Passou para me agradecer e veio embora. Quando ele chegou aqui, foi preso. Bueno, quando eu voltei, em seguida... fui preso eu. Tá. Então, aí um capitão que me interrogou, ele me disse, o senhor intermediou cartas entre um comunista e tal? Perfeitamente. Se você acha que o Sérgio é comunista, nunca perguntei para ele, não é obrigado a ser comunista só porque está em Moscou, né? Mas digamos que seja. Eu mandei sim. E o senhor não precisava que estava... Não, mandei para a mãe dele, nessas circunstâncias. Ou eu ia deixar a mãe dele sem contato com o filho, que é meu amigo, que eu estudei junto com ele desde o jardim da infância? Eu ia deixar essa senhora sem contato? Vocês é que fizeram errado. Eu estou lhe interrogando. O senhor está me interrogando mal, porque se o senhor não fizesse o mesmo que eu fiz, não sei se tinha direito de estar com essa farda. Aí foi um... Quer dizer, então, não ajudar uma mãe... pessoa, sua amiga, então não roubar para matar a fome do filho, hipocrisia total.
Não, tu tem pelo menos, eu queria mencionar mais 2 livros teus que eu acho que são muito importantes, tiveram um papel essencial no debate literário, mas basicamente histórico e social aqui no Entre Nós, que foi a história do Serpente Será Júnior, um dos primeiros grandes sucessos, e o Ana Sem Terra, que também desmistifica enormemente a conversa, né, sobre reforma agrária e tudo. Eu queria dizer que, para quem não te conhece, né, são outros 2 livros teus que merecem muita atenção, porque é sempre isso que tu está dizendo agora, é uma coisa, assim, entra na briga a favor das pessoas que fazem certo, né? Muito mais a favor das pessoas que fazem certo do que contra as pessoas que fazem errado. Isso é que eu faço. Eu não perco tempo, eu não falo da vida alheia nem me meto em confusão. Sou igual ao personagem do meu querido, não é, Jaime Caetano Brown. Não fala da vida alheia nem se mete em confusão. E não me interessa. Eu escrevo, por isso que eu digo, quer saber como eu penso? Vamos ler meus livros, é o que tu está dizendo. Quem foi o meu mestre da reforma agrária? Quem é que me ensinou? Mozart Pereira Soares. Vocês conheceram? Soares, claro. O homem mais culto, mais inteligente que eu conheci na minha vida. Uma figura fantástica. Né? Como é que ele fez o primeiro poema? É bem pequenininho, dá para dizer, sobre a reforma agrária. Branca pomba do nascente, de que brancos palomares teu branco voo se alçou. As asas da garça campeira com tuas asas cruzou. Por sobre o pampa em vigília um pala branco flutua. Que estranhas são as divisas traçadas por essa lua pelos caminhos do céu. Quero-queros alarmados a tua senha entenderam e viram teu voo leve, desfazendo os aramados, redividindo trigais e aluindo as cercas de pedra das sesmarias feudais. Esse foi o meu mestre. Olha só, fico feliz pelo seguinte, o pessoal aí, os meus amigos, tem até um amigo que é especialista em Alzheimer, contigo não vão ganhar nada, bota memória nisso. 83 no lombo. Tá, com 83? Meu mestre morreu com 91 e o meu pai com 94. Mas talvez vocês tenham que me... Ainda outro dia eu fui na Vocês vão talvez me aguentar um pouco mais. Ainda outro dia eu fui lá na Biblioteca Pública, tinha a entrega do prêmio Mozart Pereira Soares. Maravilhoso. Professor Mozart Pereira... Então, o Fischer também conheceu o Mozart. Como é que ele edicionava a reforma agrária? Mozart Pereira Soares. Diz, no momento em que os portugueses chegaram e nunca se descobriram, os portugueses chegaram ao Brasil, botaram um marco. Esta terra pertence ao rei Dom Manuel. Naquele momento ela tinha dono, nós viramos todos poceiros. Todo mundo era poceiro. Todo mundo era grileiro, poceiro. Assim dava aula o mestre Mozart. Outro mestre meu foi o Lutzenberger, não é? Que juntava. Então, olha aqui, ó. Os meus alunos fizeram um livro bilíngue em alemão maravilhoso, Lutz está aí, podem encontrar, maravilhoso. Mas o professor Mozart e esse... Então, o que é? Eu escrevi, Ana Sem Terra, um livro de paz. É um livro para mostrar que quem sofre são os meus personagens, como ela, porque eu pedi para a dona Mafalda Veríssimo, ela me autorizou a usar o nome de Ana Sem Terra. Eu não vou usar, eu tinha uma admiração enorme pelo Érico e pela dona Mafalda. Ele eu fiz só uma vez. Tive 2 horas conversando com ele, com esse livro, O Gato e a Revolução, que a imprensa mandou, quis fazer, naquela época era o jornal Diário de Notícias. Sim. E me levaram lá, que eu era o principiante e ele era o famoso romancista. Então juntaram, me levaram na casa dele, um presente maravilhoso, e a única vez que eu falei com ele, mas conhecia a dona Mafalda e depois eu visitei ela muitas vezes. Agora, gente, livro... o tempo voa, viu? Nós temos só 2 minutos de programa. Vou encerrar. Não, 2 minutos só. Eu tenho uma pergunta. Tá, desculpe aí, eu também não sou muito calado. É rápido, hein? 2 minutos. Não, eu quero saber, Alci, eu quero saber o seguinte, tu já está escrevendo as tuas memórias ou não? Tem que escrever não. O que, as memórias? Não, eu sou um cara que tenho 3 divórcios. Tá? Então, isso é muito grande um livro de memórias. Não, me limita. Eu não falo essas coisas em outros programas, por aí, mas aqui eu estou absolutamente em casa. À vontade, em casa. Estou em casa. Então, eu posso escrever, mas eu teria que...
não posso falar nas coisas pessoais, porque eu não tenho nada contra as minhas ex-mulheres com quem eu me separei. Quem já se separou sabe que muitas vezes até apaixonado a gente se separa. Mas daí fala bem dela. Então eu não tenho, não. Sim, mas acontece que. Ainda rola hoje. Eu não. Se eu vou contar as coisas, eu vou contar como aconteceu e a verdade nas coisas. Então, ou eu não falo na minha vida particular, então é memória pela metade. Agora, tem coisas deliciosas que às vezes Só para terminar, eu estava na Alemanha e fui tirar férias em Portugal e visitei o Juscelino no exílio. Que maravilha. E ele era apaixonado por poesia e eu estava com um livro meu, Entre o Seno e o Guaíba, pronto, só não tinha editor. Ele até tentou me ajudar. E eu dei o livro para ele ler e ele me chamou uns 2, 3 dias depois e ele lia para mim os poemas, tá? Sozinho. Maravilha. Não tinha ninguém, nem numa visita, nem de outra. O Juscelino não tinha dinheiro, ele estava num apartamento emprestado, tá? E gente via, claro, o telefone ali não tocou nenhuma vez, ele estava abandonado completamente. E ele não falou mal, ele só disse o seguinte: não, eu estou cumprindo a minha sina, eu fiz para estar aqui, ele disse. Ele disse, eu fiz para estar aqui. Agora, tu não te preocupa, ele me disse. Só no final que eu falei em política. Tu não te preocupa, porque o Brasil vai engolir essa gente toda. Tá? Eles não têm condições de tocar o Brasil. O Brasil vai engolir essa gente toda. Agora, quando estive no Brasil, ainda fui no memorial dele, sempre que eu posso dar uma chegadinha ali para dar um cumprimento, nem que seja rápido. E está aí. Quer dizer, então eu tenho que olhar as coisas positivamente. Se essa é uma mensagem que eu posso deixar, não deixando de ir para as trincheiras. Tá? Não deixando de levar o pau quando tem que levar. Uma honra que eu tenho é o seguinte: eu sou filho de um militar de alta patente, eu nunca aceitei nada durante a ditadura, nunca tive emprego de ditadura, nunca tenho. Não, tanto é que não tenho nem emprego público nenhum, vivo com aposentadoria miserável. Quer dizer, vivo não, somo, né? Porque eu vivo é da literatura. Depois. Tchau, gente, estouramos o tempo, pensando bem. Eu estou tão à vontade que nem sabia mais se estão ou não estão gravando. Pensando bem, volta na semana que vem, aqui na FM Cultura. Sempre eu, Juremir, o professor Fischer, agora direto de Princeton, um convidado e sempre com a parceria da Revista Parênteses do nosso Matinal Jornalismo. Até sábado que vem, bom final de semana.